Fala pessoal, vamos continuar aqui falando das atualizações da biblioteca versão 2024, né, 2.0. E eu quero mostrar um pouco nesse vídeo sobre esse bloco aqui que eu fiz, ó, que é a caixa dos móveis conjugados. Então, como vocês estão vendo lá, tem a mesma função, né, de grudar aqui na parede. E aí eu vou, para demonstrar aqui, vou colar ela aqui, ó. Então, como vai funcionar os conjugados agora? Para não ter que ficar criando vários conjugados de maneiras diferentes e às vezes que nem são utilizados aí pela maioria de vocês, eu fiz esse bloco aqui, que é basicamente uma caixa, do mesmo padrão dos outros. Tem aqui as edições, né? Largura, altura, profundidade, afastamento da parede, bem semelhante aos outros aqui. E a parte interna da caixa também tem todas as configurações. Nós tínhamos lá o tipo de tampo por dentro, por fora, a configuração de fundo. Não vou me atentar muito nisso nos próximos vídeos. E eu vou fazendo, você vai observando. Qual que é o diferencial desse aqui, ó? Nesse caso, a gente vai fazer um conjugado, por exemplo, com uma gaveta inferior e a parte de cima, o sistema de forno. Às vezes acontece esse tipo de trabalho. Então, se você selecionar a prateleira aqui, ó, você tem a opção de mudar aqui para vãos diferentes. E aqui nos vãos diferentes, suponhamos que você queira aqui uma prateleira apenas e você queira esse vão inferior com 15. Você vai colocar uma gaveta aqui na parte de baixo e em cima você vai colocar um forno. Então, basicamente, você vai fazer aqui 15, já vai liberar ali para você o vão da gaveta. Dentro dos componentes avulsos, você já tem esse gaveteiro, então você pode puxar aqui o gaveteiro. Nós já temos a referência, inclusive, descontando as corrediças. Como eu já sei a altura do meu vão, que tem 15, eu já posso colocar ali 15. A profundidade da minha caixa está com 58, então vou colocar ali vão com 58. A largura da minha caixa eu posso definir através da escala depois. Número de gavetas é uma só, eu quero ela com 50 mesmo. Já defini a minha lateral aqui, vou dar um aplicar. E aí depois eu venho aqui na ferramenta de escala, ó, seleciono aqui e pego essa referência da minha quina. Ele já vai adequar a caixa da gaveta da forma correta. Para que eu traga a porta aqui e a parte do forno, eu tenho duas maneiras de fazer isso aqui. Eu posso vir aqui dentro também da biblioteca, pegar as portas avulsas. Inclusive já fiz algumas portas ali de modelos diferentes, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, uma porta reta, por exemplo. Então eu trouxe aqui a porta reta. Eu tenho a opção de colocar ela aqui, ó, alinhado na parte de fora. Aqui, ó, clicando aqui eu alinho na parte de fora. Ó, aqui seria a porta. Caso eu fosse trabalhar com porta, eu poderia alinhar dessa forma na parte de fora, como eu já mostrei em outros vídeos. Mas como aqui nós vamos fazer uma frente, então eu venho aqui também, ó, nas frentes aqui retas, eu tenho as opções também. Então eu já vou fazer a edição dessa frente para ficar um pouco mais rápido. Eu vou colocar que tem uma frente só. Nessa frente aqui, nós vamos ter as mesmas opções que nós tínhamos nas outras lá. Então eu posso utilizar um puxador perfil, que é o que está aqui. Eu posso usar um puxador de alça, ó, vai ficar dessa forma, sempre centralizado, no caso de gaveta. Eu posso usar um puxador de ponto, e nesse caso aqui do ponto, ele vai ter que adequar aqui na altura. E eu posso usar também o sem puxador, que ficaria da forma mais padrão que nós costumamos utilizar. Vou colocar aqui perfil por hora para mostrar para vocês aqui. E eu vou trazer essa minha porta aqui, ó, alinhada nas partes aqui da caixa. Então eu trouxe aqui na caixa. Vou vir aqui fazer a adequação na largura utilizando a escala. Adequou aqui. E aí na parte de cima eu posso também utilizar a escala alinhando aqui, ó, nessa parte de baixo. Então eu já vou ter ali a minha frente de gaveta já alinhada. E para fazer a máscara do forno, eu posso usar inclusive uma porta reta. Então eu venho aqui na porta reta. Não vão ser duas, uma só. Ó, quantidade aqui, uma, puxador, sem puxador. Vou aplicar. E aí eu vou trazer esse painel aqui que eu acabei de criar no canto aqui, ó. Então eu venho aqui, alinho aqui no puxador, vai encostar lá. Venho na ferramenta de escala, alinho na parte de cima, alinho na parte do canto ali. E eu já tenho praticamente a máscara do forno e o gaveteiro. Nesse caso do gaveteiro, nessa frente de gaveta, eu quero uma folga superior aqui, por exemplo. Imagina que você vai colocar as folgas. Então eu quero direita 3, esquerda 3, superior de 3.
ele já vai respeitar a minha folga exatamente da forma que eu coloquei lá, depois que eu fiz ali a edição. Então você viu como é bacana fazer um conjugado dessa forma de maneira bem rápida, sem problema nenhum no caso, né? Então, essa foi a primeira sugestão para quem utiliza conjugado na altura, vamos dizer assim, você pode fazer isso aqui. E vou dar um outro exemplo para vocês. Vou até deletar aqui para não ficar confuso. Imagina que você queira uma peça maior. Então eu venho aqui, eu quero, por exemplo, um balcão de pia de 2 metros. Então vou colocar aqui o meu balcão de pia. Quando eu clico aqui na peça, nas opções dela, entrando aqui na caixa, eu vou ter algumas opções a mais aqui, ó, que é a parte de remover divisória e remover a prateleira. Nesse caso eu estou usando prateleira, então está em não, mas agora eu vou fazer a inversão. Vou colocar remover a prateleira e a divisória eu vou colocar para exibir. Olha o que vai acontecer. Ó. Ele já vai trazer ali para mim uma divisória que está centralizada aqui na minha caixa, mas suponhamos que eu queira fazer ali um módulo com outro tipo de divisão. Então eu selecionei aqui as divisórias, vou mudar os vãos para diferentes, colocar o número de divisórias, por exemplo, 3 divisórias, e vir definindo aqui o tamanho dos vãos. Pode ver que eu fiz um vão com 37, um vão com 50, um vão aqui, por exemplo, com 80, e o resto eu vou deixar ele calcular automaticamente. Então ficaria mais ou menos dessa forma. Vou até diminuir esse vão de 80 aqui, ó, deixar ele com 70. Então ele ficaria dessa forma. Como eu posso editar esse tipo de módulo aqui, também conjugado? Basta que eu saia aqui da caixa e use o mesmo procedimento. Então eu tenho os avulsos aqui. Então, em certa parte aqui eu quero utilizar uma gaveta, suponhamos que seja aqui. Vou utilizar a escala aqui também para já fazer ajuste. Ó, então já fiz o ajuste das minhas caixas de gaveta. Imagino que eu queira, por exemplo, uma prateleira. Então eu venho com kit prateleira, vou jogar lá no fundo. E vou fazer também um ajuste aqui na largura. E aqui também no canto eu quero também o mesmo kit prateleira. Deixa eu voltar aqui, fazer uma cópia. Ajustar aqui via escala, ó, sempre nas quinas, para não ter nenhum tipo de problema. Então, eu copiei a prateleira para lá, copiei a prateleira para cá. Então, eu tenho aqui um gaveteiro, eu tenho aqui um módulo aqui, que seria uma pia. Vamos até usar um exemplo diferente, vou remover daqui e vou aumentar um pouquinho essa divisão aqui. Ó. Eu vou entrar aqui. O último vão, eu quero trabalhar ele um pouquinho maior. Vou colocar ele com 90 para sobrar um espaço menor ali. E depois eu vou fazer ali um condimento. Então, venho aqui, ajusto aqui. E aqui no cantinho onde eu quero um condimento, eu vou copiar esses módulos de gaveta e vou jogar para lá, ó, com a diferença de que eu quero, nesse caso, 2 gavetas apenas e a altura máxima dessas gavetas com 10. Então, é dessa forma que eu costumo fazer o condimento de MDF. Vai depender muito da forma que você vai trabalhar. Mas está percebendo aqui como você já tem um vagão pronto? Caso você entre na prateleira, você vai conseguir editar aqui profundidade, largura e altura conforme você precisar. No meu caso está bem bacana. Acho que é isso mesmo que vai me atender lá. E aí basicamente é vir trazendo as frentes. Então eu vou vir aqui, ó, vou pegar, por exemplo, continuando nas portas soltas lá, nas portas de perfil, eu vou pegar aqui essas frentes retas e vou pegar a porta reta aqui para mostrar para vocês. Então venho aqui, primeira porta aqui, ó, venho aqui na ferramenta aqui do plugin, como eu já mostrei para vocês em outros vídeos, né? Trabalho bastante com plugin. E aqui você tem a opção também de escolha de quantidade de porta. Eu vou colocar uma porta só. Venho aqui na escala. E o detalhe é que dessa forma, usando aqui a visão de raio-x, você consegue centralizar exatamente no meio da divisória, evitando aquele tipo de erro que geralmente acontece, né? Que é quando o pessoal utiliza ele ali de uma forma ruim, né? Que é quando você coloca ela fora de tamanho ali. Então assim você acaba tendo um pouco mais de controle. Vou trazer ela aqui, ó, essas frentes aqui. Vou alinhar do lado de cá e trazer para cima também, ó. Só dar um Ctrl Z aqui para selecionar a face certinho. Continuo aqui na escala, meio aqui da divisória. É muito importante esse controle, porque aí é a certeza que você vai ter um bloco correto, né, sem nenhum tipo de erro. Venho aqui, vou trazer também do lado de cá. Deixa eu voltar aqui. Tem que ficar azulzinho aqui, ó, a minha referência, senão ele traz a referência errada. Vou dar um Ctrl Z, selecionei a frente, venho aqui, ó. Preciso ali esperar ele ficar azul, aí ele traz certinho. Nesse caso aqui é uma frente apenas, então eu vou mudar aqui, ó, quantidade de frentes, uma só. Na parte de escala, eu venho aqui também ao meio da divisória, joguei ali.
E agora eu vou ter duas portas. Então, venho aqui, ó, cópia, seleciono a lateral aqui, espero ficar azul. Trago a cópia para cá, escala, trago no canto aqui, ó. E nesse caso aqui, são duas portas. Então, vou fazer aqui a troca já para duas portas. Dou um aplicar. E ok, vou sair da visão de raio-x. Você já tem o teu bloco conjugado praticamente montado. E aí, o que você precisaria fazer? O controle das folgas. Então, eu quero trabalhar nesse caso aqui específico. A minha folga direita, que seria essa aqui. Eu quero trabalhar com 2 milímetros, porque ela vai fazer divisão com a outra. Então, a outra eu coloco 3. Vou descer aqui, ó, na esquerda eu quero 3 milímetros. A superior eu quero 3 milímetros. Então, apliquei. Aqui ele já está pronto. Eu venho aqui na folga direita, eu quero também 2 milímetros e 2. Esse gaveteiro está mais central. Superior, 3 milímetros. Apliquei. Nessas duas portas aqui, direita e esquerda, 2 e 2. Inferior, na verdade, deixo zerado. Mas é 2 e 2 e a superior, 3. Então, apliquei também. Nessa outra porta, eu quero direita com 3, esquerda com 2 e a parte superior com 3. Apliquei. Então, você tem um controle total para que fique exatamente o mesmo vão aqui em todos os espaços. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com 4 milímetros, nessa parte aqui de entre portas, né, quando tem dois módulos ali conjugados, e as bordas todas, né, a parte superior e laterais com 3 milímetros. Então, assim, eu tenho um módulo conjugado, criado de maneira rápida aí para vocês, e desta forma você consegue fazer a adequação só modificando ali os vãos internos. Imagina que é uma pia que você utiliza muito, você pode, por exemplo, agrupar tudo isso aqui, criar um componente novo, como pia, por exemplo. Esse componente vai ficar salvo, de forma que também já faça ali a colagem inicial na parede, e dessa forma você vai conseguir utilizar esse componente em um outro projeto, fazendo só adequação de medidas. Lembrando que depois, na parte de produção, você vai verificar melhor isso aí. Mas esse conjugado, ele vem justamente para facilitar bastante ali, tanto quem trabalha nesse sistema de divisória compartilhada, como quem trabalha naquele sistema ali de divisória também na horizontal, para fazer módulos mais altos ali com vários tipos de divisão. Então, dessa forma, você consegue personalizar ali o teu conjugado sem nenhum tipo de problema. Né? Um outro detalhe também que o pessoal utiliza bastante, até pegando o exemplo aqui, ó. Então, imagina que eu queira mudar a porta aqui para sem puxador. Vou mudar aqui, ó. Você vê como o cálculo fica bem rápido trabalhando aqui da forma que eu estou trabalhando nessa versão nova. Então, eu vou colocar aqui, ó, todas as portas sem puxador. E um detalhe, na parte superior, eu quero que ela tenha a folga, por exemplo, para fazer uma cava. Então, imagina que eu quero trabalhar uma cava aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, na parte de folgas aqui, superior, eu vou trabalhar ele com 25. Então, fiz o 25 aqui. Aqui no entre portas, 25. Na superior, 25. Vou dar um aplicar. Aqui nessa porta, mesma coisa. Superior aqui, ó, 25. Vou dar um aplicar. E aqui também superior, 25. Vou dar um aplicar. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma caixa, como vocês podem ver, conjugada, com os vãos ali. Imagina que você queira utilizar aqui, ó. Você tem total liberdade para alterar aqui, por exemplo. Quero fazer esse corpo de gaveta menor, para não ficar nada atrapalhando ali. E essa frente aqui, ó, eu não quero utilizar assim. Eu quero colocar uma vista. Imagina que você queira colocar uma vista. Então, você pode entrar aqui, ó, na parte da caixa, acessar aqui, ó, a travessa frontal. Lembrando que é uma edição destrutiva, tá? Então, você vai fazer ela, mas você realizando essa edição, não recomendo que você salve. Mas imagina que você quer fazer ali as vistas. Então, por exemplo, eu deletei essa minha travessa aqui, ó, nessa parte aqui. E aí eu vou inserir aqui as vistas, né? Nesse caso, o ideal é que a caixaria ela esteja com a parte de tampo aqui, ó, que seria a parte superior, na posição apoiada, para ela ficar por dentro ali. Mas imagina que você queira adicionar vistas aqui, ó. Então, uma vez que você está dessa forma aqui no projeto, basta que você venha aqui, ó, na parte da biblioteca, na parte avulsa, ó, componentes avulsos. Eu vou descer aqui, ó. Eu tenho algumas coisas aqui. Eu vou pegar a travessa frontal. Então, peguei a travessa frontal. Pode ser qualquer bloco. A vantagem de você ter essa possibilidade de renomear agora é justamente essa. Você pode renomear aqui sem problema.
E aí eu vou pegar este bloco aqui e vou fazer uma edição nele. Eu quero que ele tenha, por exemplo, 45 milímetros de profundidade. A largura eu já fiz a adequação e eu vou rotacionar isso aqui, ó. Eu imagino que eu quero fazer uma vista para que ela encaixe nessa parte aqui, ó. Venho no canto aqui, vou descer ela aqui, ó. Eu quero uma vista nessa parte. Vou vir aqui, ó, também. Vou trazer para cá, né? Na verdade, eu posso até trazer essa vista completa aqui, ó. Depois, na marcenaria lá, faz os cortes certinho na divisória, né? Para que ela fique certinha lá. Mas a ideia de trazer essa vista é depois, posteriormente, também trazer aqui para baixo. Então, ó, na escala aqui, vou usar a visão de raio-x para facilitar. Então, eu vou trazer aqui na minha lateral. Venho aqui também, trago na lateral. Então, eu tenho a vista do lado de cá. Vou vir aqui gerar uma cópia dessa vista para baixo e uma outra cópia dessa vista para baixo. Imagina que eu tenho ali algumas vistas. Deixa eu só alinhar aqui, ó. Aí, basicamente as vistas estão prontas. Vou sair de novo da visão de raio-x. E dessa forma aqui, você conseguiria, por exemplo, trabalhar com cava 45. Então, você poderia colocar essas vistas aqui, ó. E aí, depois, trabalhar as cavas 45 nessas frentes aqui. Já teria esse batentinho da vista aqui, ó, pronto no teu bloco, né? Lembrando que você depois vai fazer a adequação certinho de medida, né? Para que não tenha nenhum tipo de erro. Mas é bem bacana. Pode, inclusive, ocultar a porta para olhar aqui, ó. Se não tá pegando, nesse caso aqui, ó. Se não tá pegando na gaveta, tá? Você pode subir aqui, se necessário. Então, você tem essa total liberdade ali de fazer edição quando for módulo conjugado. Então, eu posso, inclusive, se eu quiser já pegar a referência aqui, ó, das frentes, eu consigo pegar a referência das frentes, trago ali as frentes de volta e automaticamente eu já tenho um bloco praticamente pronto ali, conjugado para a vista de cava 45, né? Que seria a ideia desse daqui. Então, essa é a ideia para os conjugados, dá um pouco mais de liberdade para você fazer a edição, mas também deixar uma coisa mais aberta, mais construtiva, para que a gente não precise ficar criando várias peças que muitas vezes nós nem utilizamos, né? Então, aqui você tem essa vantagem de poder criar a sua maneira, respeitando as suas folgas e com velocidade. Lembrando que, nesse caso aqui, todas as cores que estão sendo adicionadas, então, por exemplo, eu vou pegar um MDF aqui, ó, esse louro frejó, eu vou trazer ele no modelo aqui, eles vão adicionar as cores dessa seguinte maneira. Você vai vir aqui, vou pegar aqui no modelo, vou selecionar a cor, eu tenho a opção de copiar o nome aqui, e aí, basicamente, eu vou entrar na edição aqui da porta e vou colocar o material. Então, dei um tab aqui, dei um enter, o material vai entrar e essa textura aqui ela não tem nenhum tipo de distorção. Então, eu posso vir aqui, ó, aplicando ó, o material, entrei aqui, ó, vou aplicando o material, ó, e pode perceber que ele não tem nenhum tipo de distorção. Só seleciono o material aqui, colo o nome, dá um tab, dá um enter, pronto. O material está aplicado sem nenhum tipo de distorção. Cliquei em cima aqui também, ó. Aqui eu posso vir clicando, por exemplo. Mas eu não recomendo muito que você faça edição junto assim para não ter nenhum tipo de problema. Então, quando é móvel de mesmo tamanho, até que você consegue fazer. Quando tem tamanhos diferentes, eu recomendo que você faça de forma individual. Mas, por exemplo, aqui, ó, eu tenho os 3 componentes do mesmo tamanho. Você consegue fazer uma edição rápida assim, ó, trazendo cores no teu componente e já deixando pronto ali para o teu plano de corte. Então, é bem bacana a ideia. E também a parte de nomes, ele já vai estar trabalhando os nomes corretos. E a edição de nomes, como eu mostrei para vocês em outros vídeos, né? Onde é porta, porta, onde é frente, frente. Parte de acessório também já vai vir acoplada, né? A depender ali do acessório que você vai utilizar. Mas é bem bacana o método, nesse caso, para módulos ali conjugados, tanto na horizontal quanto na vertical, seria nesse sistema, nessa versão 2024, versão 2.0 da Biblioteca Dinâmica.